Seja bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. BlackRock vê juros altos e crescimento menor com inflação persistente. Começa a surgir, na verdade, eu diria o seguinte, temos que olhar, vamos analisar o seguinte, temos que olhar a economia americana. É muito importante acompanhar o que acontece nos Estados Unidos e no que acontece na China. São duas grandes locomotivas do mundo globalizado, e o que acontece tanto em um lugar como em outro interfere no planeta como um todo. Então, a economia americana, no início do ano, se você se recordar, no início do ano, as pessoas, alguns analistas econômicos estavam muito com um olhar negativo em relação aos Estados Unidos, acreditando que a economia teria uma recessão média ou uma recessão leve. Havia uma turma maior apostando numa recessão média por conta da alta dos juros nos Estados Unidos. Em março, o clima se agravou do ponto de vista negativo, com a falência de 5 bancos regionais nos Estados Unidos. O próprio Warren Buffett se reuniu com a equipe do presidente Joe Biden para alertá-lo sobre a possibilidade de uma contaminação no sistema bancário e lembrou da importância de estar atento às lições de 2008, da crise do mercado imobiliário, que depois se viu totalmente conectada com o sistema financeiro. Então, isso passou, os bancos regionais foram ajustados, o Federal Reserve atuou, o governo americano atuou e as coisas se acalmaram. De agosto para cá, alguns comentaristas, alguns estudiosos, analistas, economistas começaram a chamar a atenção de que essa taxa de juros atual dos Estados Unidos ela já começa a gerar algum tipo de dano. Goldman Marks, bilionário americano, em agosto, ele chamou a atenção de que o número de pedidos de falência no mês de agosto tinha tido uma alta de 18% e já tinha subido pelo terceiro mês consecutivo, de forma crescente, de um mês para o outro. E agora, em setembro, o JP Morgan informou que o seu pior cenário é uma taxa de juros continuar subindo e chegar até 7%. E que isso causaria severos danos à economia americana e que significaria uma recessão, sim, uma recessão com impacto nos Estados Unidos. E aí fica a pergunta, isso é racional? Um banco central experiente como o Federal Reserve estaria interessado em conduzir a economia americana para uma crise? Faz sentido que para combater a inflação você provoque uma crise, mais uma, vamos lembrar, porque já tivemos a crise provocada pela pandemia, então vamos agora estimular o surgimento de uma nova crise por conta de segurar a inflação e trazer ela mais rapidamente para a meta. Olha, a inflação já não está tão alta, está em 3,9, depois de ter chegado em 9,1 no ano passado. 3,9 ainda é quase o dobro da meta da inflação, mas não seria mais inteligente e prudente ir navegando com mais calma e não tensionar demais a corda? Eu acho que sim. Não vejo que o Banco Central americano seja um território de gente ignorante, de gente burra. E acho que eles não seguirão por este caminho. Mas o fato é que alguns investidores, vamos dizer assim, algumas referências do mundo econômico estão dando sinais de alerta. Esse último foi agora do vice-presidente da BlackRock, o Philip Hildebrand. Ele disse, estamos em um ambiente de inflação teimosa e os juros não serão capazes de cair para responder à fraqueza. Ele disse isso agora, recente, na Bloomberg. E Hildebrand disse que as autoridades que participam das reuniões do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, no evento recente de Marrocos, devem se concentrar no impacto duradouro de uma nova realidade econômica, em que os bancos centrais têm menos espaço para manobra. Eles enfrentarão dias difíceis, porque há uma dificuldade
nesse enfrentamento desse processo inflacionário, que se mostra um pouco mais resiliente do que o esperado. Ainda temos aí outros efeitos colaterais do ponto de vista geopolítico, né, fora a questão aí da manutenção ainda do conflito Rússia-Ucrânia. Agora a gente tem esse problema de Israel com o Hamas. Isso gera pressão no petróleo, o petróleo já deu uma disparada, e tudo isso faz com que o prêmio de risco em torno da geopolítica seja mais elevado do que em décadas anteriores. Então, está aí o alerta dado pela BlackRock, mas, ao meu ver, este alerta, nós tivemos aí uma resposta na sequência, emitida por um vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Deixe-me ver aqui o resgate dessa questão. O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse que os responsáveis pelas decisões de política monetária poderiam proceder com cuidado após o recente aumento nos prêmios de risco do Tesouro. Já a dirigente do Federal Reserve de Dallas, Lori Logan, afirmou que a alta das taxas de longo prazo pode significar uma menor necessidade de novos apertos. Estamos acompanhando essas manifestações de pessoas ligadas ao Federal Reserve, estaremos aqui reportando isso, mas o que a gente vê é que esse discurso mais brando nos últimos dias de membros, de pessoas ligadas ao Federal Reserve, já vem mudando, de certa forma, o humor do mercado. Eu diria que o humor do mercado está ruim, mas já está ruim faz tempo, independente de para onde você olhe, mas eu não acredito nessa situação ruim se perpetuando, se tornando um cenário preponderante que deve fazer com que a gente fique apavorado. Eu fico sempre na ponta otimista, né? Na ponta otimista. Olha, outra coisa importante para a gente estar observando, existe aí um procedimento, né, de busca de processo consensual entre empresas de telefonia que tinham aberto arbitragem contra o governo. E está avançando o processo da Oi e está avançando ainda mais o processo da Telefônica, que já começou a tramitar. Agora, há uma diferença muito grande entre uma possível solução consensual envolvendo o governo federal e a Telefônica, e outra realidade totalmente distinta é a solução consensual entre o governo e a Oi. Vamos dizer o motivo disso, mas basicamente vocês vão perceber que o que explica essa diferença são os números. No caso da Telefônica, o procedimento está previsto na Instrução Normativa 91/2022 do TCU, e o que se espera é a tentativa de construir um consenso para que a Telefônica possa fazer a migração do regime de autorização para o regime de autorização, de concessão para autorização, e, por hora, a arbitragem que a Telefônica Vivo abriu contra o governo está suspensa provisoriamente, né? Mas qual é a diferença financeira entre um caso e o outro caso? Vamos lá. No caso da Oi, o que é que a gente tem? A Oi pleiteou, junto à arbitragem, um ressarcimento de 50 bilhões de reais. Um ressarcimento de 50 bilhões de reais. Já no caso da Anatel, a Anatel espera receber da Oi 20 bilhões de reais. Além disso, existem as multas estabelecidas contra a Oi, que eram de 7 bilhões, mas no último informe que eu pude observar, já está em 9 bilhões o valor das multas. Então, teríamos aí 20 bilhões de reais, o valor de migração, de concessão para autorização, e mais multas
que podem estar variando entre 7 e 9 bilhões de reais, o que daria aí de 27 a 29 bilhões de reais no caso da Oi, que a Oi teria que pagar, versus 50 que ela acha que tem a receber. Portanto, a gente tem uma distância entre expectativas de um para o outro da ordem de 23 bilhões de reais, de 20 a 23 bilhões de reais em favor da Oi, essa é a expectativa. No caso da Telefônica, a conta é mais fácil. Por quê? A Telefônica estaria pedindo na arbitragem um valor na casa dos 22 bilhões, segundo comentários existentes aí no mercado. A Vivo teria 22 bilhões a receber na arbitragem. No caso da migração, a Anatel tem uma expectativa que a Vivo pague 9 bilhões de reais. Então, temos aí uma diferença a favor da Vivo de 13 bilhões, mais ou menos, entre 10 e 13 bilhões, mais ou menos, a favor da Vivo. Então, me parece uma conta mais fácil de se buscar um equilíbrio entre Vivo, Telefônica Vivo, e Anatel, governo federal, TCU, né, do que no caso da Oi. Sobretudo porque as condições financeiras da Vivo são muito saudáveis, são muito positivas, a saúde da empresa vai muito bem. No caso da Oi, não. A Oi não tem muita margem para abrir mão de absolutamente nada, porque a Oi está com a corda no pescoço, está em recuperação judicial, na segunda recuperação judicial. Se essa equação não for favorável a ela, em uma amplitude muito grande, isso que nós entendemos que seja o divisor de águas do que pode acontecer com a Oi, porque se for muito favorável à Oi, essa articulação dessa passagem de concessão para autorização, ficar com os bens reversíveis, zerar o seu passivo com a Anatel, inclusive incluindo aí as multas, se isso acontecer, a Oi consegue, vamos dizer assim, viver um período melhor. Mas se for desfavorável, se a Oi tiver que assumir ainda uma dívida na casa dos bilhões para com o governo federal, eu acredito que é fim de festa, é fim de linha. A empresa não terá condições de se viabilizar. Da parte do governo, me parece que já não existe temores com uma possível falência, com a possível quebra da Oi. Partes importantes da empresa aí já foram passadas para outros players. É o caso aí da Vital, que já está nos domínios aí do BTG Pactual. É o caso da Oi Móvel, que já passou para as operadoras, TIM, Vivo e Claro. E aí o que resta na Oi seria a Oi Soluções e a Oi Fibra. E o governo pode, inclusive, quem sabe, fazer uma intervenção, deixar isso um período sob a tutela da Telebrás, ou promover uma ampla liquidação desses ativos, algo assim. Vamos aguardar, mas eu penso que o caso Vivo tende a avançar por um consenso e eu tenho dúvidas no caso da Oi, deste consenso ser possível, porque parece que o TCU não está disposto a abrir mão da conta que fez de que a Oi deve 22 bilhões de reais. Então, me parece que talvez no caso da Oi, o caminho natural seria a manutenção da arbitragem, porque aí existe uma expectativa de que essa arbitragem possa ser favorável à empresa, porque o cenário junto a TCU e Anatel não nos parece, nesse momento, nesse instante, favorável a uma boa negociação com a Oi, certo? Mas vamos aguardar, vamos acompanhar. Se você quer participar dos processos contra a Oi, aqui nos comentários eu estou deixando os links, tem 3 possibilidades de participação. E se você quer participar do processo contra as Americanas, também estou deixando aqui o link para você
participar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.